Olá, galerinha do Comuna Kids. Aqui quem tá falando é a tia Jo, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de poder abraçar, beijar, poder apertar cada um de vocês. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, cada um de nós estamos vindo aqui a cada domingo gravar uma aulinha para vocês, para que vocês possam aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos fazer igual a gente faz lá na salinha. Primeiro a gente vai orar, depois eu vou passar uma musiquinha pra vocês, depois eu vou vir com a historinha e no finalzinho do vídeo, meu colega Thales, que também é tio de vocês lá na salinha, ele vai passar uma atividade bem bacana pra vocês, tá bom? Então fique ligadinho aí, aprenda o máximo com a gente, que Deus possa nos abençoar cada dia mais e que tudo isso possa passar pra gente se encontrar em breve na nossa igreja, lá na Comunidade da Graça, aqui em Salvador, tá bom? Vou orar, passar a musiquinha e depois a gente volta com a historinha, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Agora fecha o olhinho, a gente vai orar. Depois eu vou passar a musiquinha. Vou pedir para que vocês aprendam essa música, para quando a gente voltar, a gente cantar ela lá na nossa salinha, viu? Eu não sou boa em música, vou tentar, mas eu quero que vocês me ajudem a aprender a cantar, porque eu sei que vocês cantam bem melhor que eu, tá bom? Então vamos orar? Fecha o olhinho de vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aquele que habita no céu, aquele que é dono dos céus e da terra, que o Senhor possa, Deus, guardar as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Peço a Ti, Senhor, que vá ao encontro de cada criança neste momento, que o Senhor possa tocar em seu coração, que o Senhor possa ensinar os Teus mandamentos, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida na vida de cada uma dessas crianças, que o Senhor possa guardar os seus pais e que o Senhor possa ajudá-los a instruir essas crianças nos seus caminhos, para que depois de grande, ó Deus, elas não venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que ela permaneça fiéis em Teus caminhos. Senhor Deus, guarde cada criança na palma das Tuas mãos, embaixo das Tuas poderosas asas, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Essa é a minha oração neste momento, ó Deus, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, crianças. Agora a gente vai ouvir a musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou contar uma historinha hoje que ela se encontra lá no capítulo de Daniel 6. Daniel, capítulo 6. Essa historinha conta sobre um homem que foi lançado na cova dos leões. Quando a gente vai no zoológico, a gente vê vários animais bem bacanas, mas aquele animal que a gente fica doido para ver lá na jaula é o leão. Imagine só aquele leão feroz que a gente vê lá na jaula. Imagine essa história bíblica de hoje, um homem que foi lançado na cova, cheio de leões bem famintos. Imagine aí, será que esse homem sobreviveu a este ataque dos leões? A gente vai aprender isso daqui a pouquinho. Então vamos agora ouvir a musiquinha. Um grande beijo pra vocês. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. E Daniel foi lançado na cova do leão. Vamos aprender agora o que está escrito lá em Daniel capítulo 6? Vou pedir para que vocês peguem a Bíblia, leiam o capítulo de Daniel 6, para a gente aprender o que está escrito lá. A tia resumiu, ela escreveu aqui a historinha de Daniel, bem resumida, e vai contar para vocês agora. E aí eu espero que todos fiquem ligadinhos aí para aprender o que foi que aconteceu com Daniel. E a gente vai saber se Daniel sobreviveu ou não ao ataque dos leões, tá bom? Então vamos lá, Daniel capítulo 6. Lá na Babilônia existia um rei chamado Dario. Esse rei, ele tinha um reinado muito grande e ele dividiu seu reinado em 120 províncias, em 120 países menores, e escolheu 120 homens para governá-los. Para que tudo ocorresse bem em seu reinado, ele escolheu 13 ministros para administrar esses 120 homens. Um desses ministros se chamava Daniel.
Daniel na Bíblia também é conhecido como Beltesazar. Por que ele tem esse outro nome estranho, né? Um nome difícil, Beltesazar, é nome feio. Porque quando Daniel foi para a Babilônia, ele foi um prisioneiro e ele foi pego por um outro rei chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Essa é uma longa história, mas basta vocês saberem que Daniel também pode ser chamado de Beltesazar. E ele mostrou logo que era o mais competente e honesto e fiel entre os 3 ministros, porque ele era primeiramente fiel e honesto a Deus. Daniel, ele tinha um espírito de excelência, e o rei pensava logo em estabelecê-lo como o chefe de todo o seu reinado. Então os demais governadores e os outros 2 ministros tentaram acusar Daniel, mas nada de errado puderam encontrar, porque Daniel era um homem honesto. E disseram: nunca acharemos nada de errado para acusar esse Daniel, então vamos procurar algo contra ele na lei do seu Deus. Então eles foram até o rei e lhe disse: ó rei Dario, vive eternamente, todos nós do seu reino, aqueles que o Senhor escolheu entre os governadores, ministros, prefeitos, conselheiros, concordamos que o Senhor estabeleça um decreto, uma ordem que não possa ser desobedecida, e que durante 30 dias todos façam qualquer pedido somente ao Senhor, que é o rei desta Babilônia. Se qualquer pessoa for pega fazendo pedido a qualquer outro Deus, a qualquer outro Senhor, que não seja o Senhor o rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, assine essa ordem, para que não seja mudada e para que tudo que está escrito nela seja obedecida. Aquele que desobedecer seja lançado na cova dos leões. Por que eles fizeram isso? Porque eles viam Daniel constantemente orando a Deus e sabia que Daniel ia continuar orando. E eles tentaram tramar contra Daniel, porque sabia que se Daniel fosse pego orando ao Deus de Israel, Daniel ia ser lançado na cova dos leões. E foi isso que aconteceu, galerinha. Infelizmente, eles tramaram contra Daniel, fizeram com que o rei assinasse esse decreto. E o rei, na inocência, acabou assinando. Ele jamais imaginava que isso poderia acontecer. Daí, o rei assinou o decreto e mandou informar todos do seu reinado, para que todos fossem informados que se a ordem fosse desobedecida, eles seriam lançados na cova dos leões. Aquele que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando soube dessa ordem, foi para casa e no seu quarto, onde tinha uma janela na direção de Jerusalém, Daniel abriu a janela, ajoelhou e orou ao verdadeiro Deus. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. Para ele era normal, porque ele adorava o Deus vivo, o Deus de Israel. E ele achava que não estava fazendo mal algum, porque o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é o Deus que a gente serve, não tem outro Deus. Por que ele iria adorar o rei como Deus, se o rei não era Deus? O rei era intitulado como Deus por aqueles homens, mas o rei não era Deus. A gente só deve adorar o único Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, ao Deus da Bíblia, gente. A gente não pode adorar outro Deus. Aí aqueles homens maus, sabe o que foi que eles fizeram? Eles vigiavam Daniel todos os dias. Os homens maus, inimigos de Daniel, foram em sua casa e viram Daniel orando e correram até o rei para falarem que Daniel tinha desobedecido a sua ordem. E falaram: ó rei, tu não assinou uma ordem que proíbe a qualquer pessoa durante 30 dias para que não faça pedidos e nem dê graças a nenhum outro Deus que não seja tu, ó rei. Tu não és o único a ser adorado durante esse tempo, e quem te desobedecer não seria lançado na cova dos leões? O rei disse: sim, assinei essa ordem e não pode ser desobedecida. Então os inimigos de Daniel falaram ao rei: esse tal de Daniel Beltesazar, não faz caso de ti, ó rei, nem da tua ordem. Pelo contrário, ele ora 3 vezes ao dia ao Deus de Israel, e a ele faz oração e exalta o seu nome, o Deus de Jerusalém. O rei, quando ouviu isso, ficou muito triste, porque ele era amigo de Daniel. Infelizmente, ele teria que cumprir o que estava escrito no seu decreto. Ele teria que lançar Daniel na cova dos leões. O rei até pensou em livrar Daniel da punição,
Até o cair da tarde, o rei ficou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para livrar Daniel dessa punição? Mas aqueles homens eram maus, viu, crianças? Eles ficaram atrás do rei e falaram, ó rei, você sabe que nenhuma ordem tua assinada pode ser mudada. Então você tem que lançar Daniel na cova dos leões, ele desobedeceu o seu decreto. Então o rei mandou trazer Daniel e jogar ele na cova dos leões. Mas antes de lançar Daniel na cova dos leões, o rei disse, o teu Deus, Daniel, o teu Deus a quem tu serve constantemente, ele te livrará. Que ele possa te livrar dos leões. Colocaram uma pedra na boca da cova, selou o rei junto com as outras autoridades, para que nenhuma ordem sua fosse mudada em respeito de Daniel. O rei voltou para o palácio. O rei voltou muito triste. Ele não conseguiu comer, não conseguiu se distrair com músicas. Nada distraiu o rei. O rei não conseguiu dormir, ele perdeu o sono. E o que aconteceu? De manhã bem cedinho, ao arraiar do dia, o rei correu até a cova e com a voz bem triste, bem baixinho, achando que Daniel estava morto, falou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, será que ele conseguiu livrá-los dos leões? Será que ele conseguiu te salvar, Daniel? Daniel, de lá de dentro da cova, respondeu, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, porque Deus sabe que eu não te fiz mal algum, que eu não errei contra ele nem contra ti. O Deus, ele mandou o anjo para me proteger. O Deus o anjo que Deus mandou, fechou a boca dos leões e mal algum foi feito a mim. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E todos viram que nenhum arranhãozinho sequer foi feito em Daniel. Nenhum fio de cabelo de Daniel foi arrancado. E aí, tudo isso aconteceu. E ele creu no verdadeiro Deus que fecha a boca dos leões. O rei creu no verdadeiro Deus de Daniel. O rei ordenou que trouxesse todos os que acusaram Daniel e junto com suas famílias, todos eles foram jogados à cova. Todos os que acusaram Daniel. E não só eles, as suas famílias também foram lançados na cova. E antes mesmo que todos eles chegassem até o fundo da cova, sabe o que aconteceu com eles? Os leões famintos começaram a devorar eles, antes mesmo que eles caíssem na cova. E todos os seus ossos foram quebrados, esmigalhados. Os leões devoraram cada um deles. Nenhum deles sobreviveram para contar a história. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, as nações e a todos os homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeite e honre o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando ele das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma grande autoridade em seu reinado, no reinado de Dario, e depois ele ainda continuou sendo autoridade no reinado de Ciro, da Pérsia. E assim, galerinha, termina a história de Daniel na cova dos leões. O que podemos aprender é que Daniel, ele sempre serviu ao verdadeiro Deus, independente das ordens que foram dadas para desobedecer ao Deus verdadeiro. Não adiantou. Por quê? Porque aqueles homens maus, eles só fizeram isso para acusar Daniel injustamente, que Daniel estava adorando a outro Deus que não fosse o rei. E o rei foi obrigado a cumprir uma ordem assinada por ele, porque naquela época tudo que o rei assinava não podia ser revogado, não podia ser voltado atrás. Então tinha que ser cumprido. E aí o rei teve que cumprir essa ordem. Mas o que aconteceu? Deus mandou o anjo fechar a boca dos leões. E Daniel foi salvo no meio daqueles leões famintos, no meio da cova. Daniel, ele não teve nenhum arranhão sequer. E aí, quando aqueles homens maus foram lançados à cova,
Os leões começaram a devorá-los. Antes mesmo que eles caíssem até o final da cova, eles já estavam todos mortos, porque os leões esmigalharam os seus ossos. Isso é muito lindo, porque podemos crer que Deus sempre salva aqueles que creem nele. Aqueles que creem no verdadeiro Deus sempre é salvo, independente das circunstâncias. Deus sempre mandará um anjo para nos livrar da boca dos leões. Que maravilha, crianças! Eu vou deixar um versículo para vocês, que está lá em Salmos 34, versículo 7, e diz assim: o anjo do Senhor acampe-se ao redor dos que o temem e os livra. O que esse salmo quer nos dizer? Que quando Daniel caiu lá na cova dos leões, tinha um anjo para proteger e guardar Daniel de todos aqueles leões, porque Daniel era temente ao Senhor, ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Então, o anjo simplesmente fechou a boca dos leões e não deixou que nenhum mal acontecesse a Daniel. Que maravilha, crianças, que esses salmos, que está lá no Salmo 34, versículo 7, possa ficar um cravalho no coração de vocês. Que toda vez que vocês estiverem passando alguma situação difícil, que creiam que o anjo do Senhor estará ao redor de vocês para guardar vocês de todo o mal. Então, que a gente possa sempre continuar crendo nesse Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Que a gente possa fazer igual a Daniel, sempre estar agradecendo a Deus todas as coisas, estar sempre buscando a Ele em oração. Pelo menos 3 vezes ao dia, vamos tentar buscar o Senhor em oração. Criancinhas, eu estou morrendo de saudade de vocês. Peço a Deus que toda essa quarentena passe logo, para que muito em breve a gente possa se encontrar e pessoalmente a gente aprender mais e mais da palavra de Deus. Deixo aqui um grande beijo para vocês. Quero dizer a vocês que eu estou morrendo de saudade, não vejo a hora de abraçar, poder abraçar cada um de vocês. Então sintam-se abraçados aí por mim. Grande beijo para vocês. Que Jesus esteja no lar e no coraçãozinho de cada um de vocês. Agora vocês ficam com o tio Thales, ele vai passar uma liçãozinha para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar mandando pra gente. E quando a gente voltar, eu quero essa musiquinha de Daniel na ponta da língua, tá bom? E também eu quero que vocês me digam o que foi que vocês aprenderam desta lição de hoje. Grande abraço para todos vocês. Amo vocês. Um beijo. E aí, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou o Thales, junto com a tia Ju, hoje viemos trazer a aulinha virtual. E estamos com muita saudade e resolvemos fazer isso aqui para estar mais perto de vocês. Ela já passou a musiquinha, espero que vocês treinem. E quando chegar nessa linha, cantem bem bonito. E estamos dando 3 lições, que é essa aqui, que é de ligar os pontos, que é bem fácil de fazer, que é só ligar de acordo com as lições que foram dadas, a aula que foi dada. Só ligar os pontinhos. Temos outra também, que é um dado, que representa Daniel na cova dos leões. Só recortar e colar os dadinhos. Bem fácil também de fazer. E essa última, que é para preencher, que de acordo com a lição que foi dada, vocês já aprenderam. E é só preencher agora o que falta. Tudo certo? Beijo, muita saudade de vocês.